Estamos aqui para o quinto vídeo da arte que cura e hoje nós vamos falar um pouco sobre a arte grega e sua parceria com a espiritualidade. Bom, todo mundo já conhece um pouco sobre o panteão grego, né? Mas o que a gente não sabe é como que era a arte grega relacionada à espiritualidade, essa ligação, né, do panteão grego com a espiritualidade, né, e com a arte, né, que a arte foi um grande veículo de propaganda para a espiritualidade e para os deuses gregos, né. A arte grega é dividida basicamente em três períodos: o período arcaico, o período clássico e o período helenístico. O arcaico, mais ou menos 530 a.C., o clássico, mais ou menos uns 300, arredondando, e depois o helenístico é depois que o Alexandre o Grande morre, né? Então aí o helenístico já perde um pouco do debate grego de estética e ética e aquela ligação bem fechada, né, do que significava a arte, e aí ele começa, pelo Alexandre o Grande por ele ter conquistado muitas áreas da Europa, né, então a arte grega começou a assimilar coisas de fora. Então aí a arte grega passa a ser um pouco mais universal. Então vamos falar um pouco sobre as linguagens também artísticas que tinha na Grécia nesse período, né? A Grécia também foi muito forte na ligação dela com a música, né? Tanto que tem uma história muito engraçada. Olha só, a música era tão presente na vida do grego que ela foi praticamente usada como terapia de uma cidade inteira. Teve um caso que Esparta, para poder apaziguar as emoções, né, porque naquela época as cidades viviam em conflito, né, e a população toda estava muito agitada nesse período. Esparta convidou um músico, eu vou ler o nome dele porque eu não consigo gravar, ele se chama Terpandro. Ele foi contratado para poder dar uma amenizada na agitação da cidade. Olha que coisa interessante. E outra coisa interessante é que Pitágoras foi o primeiro, a primeira pessoa, ele era um filósofo, matemático, todo mundo deve conhecer, claro, mas ele foi a primeira pessoa a falar sobre musicoterapia. Olha só que legal. Ele começou a usar a música como terapia, né? Isso foi acreditado a ele, né? Então é muito interessante isso, pensar que os gregos, além de filósofos e tudo mais, já trabalhavam com isso, a arte como terapia, né? Bom, todo mundo conhece também sobre o panteão grego, conhece os deuses, Zeus, Hera, que era casada com Zeus, né? Hades, isso aí você tem vários filmes, né? A gente conhece eles muito porque eles foram retratados pelos escultores gregos, né? Eles foram retratados nas esculturas gregas e foi perpetuado isso, passando de geração a geração. Os deuses nessa época, eles eram muito mais próximos do ser humano do que qualquer época da humanidade. Os deuses, eles eram tão próximos, eles tinham sentimentos humanos, inveja, raiva, ira, e eram tão próximos que eles casavam tinham relacionamentos mesmo com humanos, né? Nesse caso, né? Na religião, né, grega. E o último deus grego a entrar no Olimpo não era Deus totalmente puro. Ele era filho de Zeus, casado com Selena, que era uma princesa humana. Eu estou falando de Dionísio. Dionísio, por que eu estou falando de Dionísio? Porque ele era o pai de outra das linguagens artísticas que nós vamos falar, que é o teatro. Dionísio é deus do vinho e deus do teatro. O teatro surgiu porque, como os gregos também gostavam de dança, que tem também representado, outra coisa que eu vou falar já, eles criaram um teatro justamente para contar, como uma das ideias principais, para contar as histórias do Dionísio, o Dionísio era o deus do vinho, também o deus dos menos favorecidos, ou dos que não se enquadravam na sociedade grega tradicional, podemos dizer, né? O deus do vinho, da ressaca, né?
E era devia ser muito engraçado eles poderem fazer esse teatro falando sobre a vida dele. Imagina que interessante seria para eles ter um deus no Olimpo, que era um semideus, filho de uma humana ainda por cima, que representava essa população desfavorecida e tudo mais. Agora vamos falar um pouquinho também da dança. A dança está representada em várias imagens gregas. Não se tem muita ideia de como era essa dança, porque não existia como gravar isso, né? Eles não tinham essa ideia de como detalhar os passos e tudo mais. Mas a dança está escrita e detalhada nas pinturas e até em algumas escrituras. E ela era, olha só que interessante, ela era usada também pelos soldados gregos, inclusive de Esparta. Olha só como a gente tem preconceito, a gente não, mas muitos têm preconceito com a dança, com relação ao homem, dançando, bailarino e tudo mais. Os espartanos e os grandes guerreiros, tanto de Esparta como outras cidades também, Atena e tudo mais, dançavam. E isso era uma das aulas que eles tinham. E os guerreiros eram vistos, quanto melhor a dança deles, era melhor ele como guerreiro. É óbvio, deve ter uma relação ótima com o movimento do corpo para você poder guerrear. Tem uma escultura que é icônica que pode explicar isso. Chama Laconte e seus filhos. Isso mudou a vida do Michelangelo, que é um grande renascentista, que depois você pode estudar sobre ele. Eu vou colocar a imagem aqui, Laconte e seus filhos. Essa imagem, para chegar nessa perfeição, foi mais de 1000 anos depois de obscurantismo da arte, né? Muito por causa da religião também. A religião tem a parte boa, né, a espiritualidade, mas também tem a parte ruim, quando ela se torna dogma e quando ela se torna algo que aprisiona a mente e não expande, né? Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado também quando a gente fala de religião e não de espiritualidade, porque a religião pode sim ter o seu lado negativo e muito negativo, né? Foi por causa da religião que tantas outras atrocidades aconteceram e ainda acontecem. Então a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não levar essa espiritualidade para fanatismo, tá certo? Bom, ficou aqui o que eu queria falar agora sobre os gregos. Eu espero que tenha ajudado. Hoje eu não vou dar nenhum trabalho para vocês, mas quem quiser comprar massinha ou fazer massinha daquelas de biscuit e quiser fazer algumas esculturinhas gregas, seria uma boa ideia para vocês, porque trabalhar com escultura, principalmente argila ou massinha mesmo, faz você trabalhar de uma forma diferente, por exemplo, de pintar, desenhar. Você tem que trabalhar a tridimensionalidade. Isso faz com que você veja todos os ângulos, né? Isso é muito interessante para quem quiser continuar essa busca de abrir os horizontes através da arte, abrir a mente, tá certo? Então fica aqui a dica desse vídeo e até o nosso próximo. Aí eu já não sei se eu vou falar sobre arte medieval, né, ou sobre um pouquinho da arte romana, ou misturar as duas, eu não sei ainda. No próximo vídeo a gente se vê, tá bom? Um abraço, até o próximo encontro.